Graça e paz, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 16 de agosto de 2025. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo 2 Crônicas, capítulo 16, cujo título da leitura é Os Últimos Anos de Asa. Vamos então à leitura de hoje. Acompanhe aí na sua Bíblia. E assim diz a palavra de Deus. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então agora, depois de anos de paz, Asa tem diante de si um desafio. O rei de Israel está criando uma barreira para o acesso a Judá. E ele está invadindo Judá e fortificando essa cidade de Ramá. E o texto continua dizendo, então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. O Senhor Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O cristão precisa tomar a sua cruz todos os dias. Como disse Jesus, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz, ou a cada dia a sua cruz, e siga-me. O que eu quero dizer com isso é que no momento em que o cristão descuida um pouquinho, negligencia um pouquinho de sua comunhão com Deus, ele facilmente cai em tentação. Somos suscetíveis de cair em tentação, todos nós. E aqui está um exemplo de um homem que andou com Deus, que obteve vitórias em situações anteriores porque buscou a Deus, mas agora tem de si um novo desafio e parece que ele esqueceu da sua confiança em Deus. E o que ele faz? Ele pega ouro do próprio tesouro do templo e do seu próprio palácio e tenta entrar em se tornar aliado de um rei ímpio e idólatra, o rei Ben-Hadad da Síria. Olha o risco, ele trata a coisa de uma perspectiva meramente humana, estratégias humanas. Isso é um alerta para todos nós. Precisamos viver atentos, porque facilmente nós podemos deixar de depender de Deus e começar a depender das nossas estratégias humanas. Se um homem como Asa caiu no erro desse, imagina qualquer um de nós, como estamos suscetíveis a que isso aconteça. Olha o que aconteceu, versículo 4. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispa. Aparentemente, sua estratégia deu certo, pelo menos inicialmente. O Ben-Hadad aceitou ser aliado de Asa, atacou Baasa, Israel, e assim livrou Asa do ataque do Baasa. Mas, olha o verso 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, que está agora um profeta, que é chamado de vidente, mas era um profeta. Ele vai levar uma mensagem de Deus para o Asa.
Qual é a mensagem? Ele diz: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor Deus, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Olha a mensagem de Deus: aquele que era para ser seu inimigo, você o buscou como amigo e aliado. E agora ele escapa das suas mãos. Em vez de você dominá-lo, você está devendo favor a ele, sendo dominado por ele, em outras palavras. Verso 8. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Deus está lembrando o Asa de como Deus o havia livrado de um exército até mais poderoso do que o do próprio Baasa, rei de Israel. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Deus dizendo: você já foi vitorioso, você já tem um histórico, você já tem um exemplo, e você esqueceu. Verso 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está dizendo: você, Asa, não me dedicou o seu coração totalmente. Olha o risco. Um descuido e nós podemos cair na tentação de não estarmos com o nosso coração totalmente dedicado ao Senhor. Isso é uma palavra de alerta para todos nós. Um descuido, e aí a gente se desvia do propósito. Do homem como Baasa, que começou tão bem, conduziu o povo em vitórias, em conquistas, anos de paz, abençoado por Deus, agora diante de uma nova ameaça, faz o ditado: põe tudo a perder. Olha o que ele diz: nisso você cometeu uma loucura. Isso aqui me faz lembrar de Efésios capítulo 5, versículo 17, onde Paulo diz assim: portanto não sejam insensatos ou loucos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. O cristão, em primeiro lugar, busca a vontade de Deus. O Asa buscou se aliar com um rei ímpio idólatra de uma outra nação. Olha o que é dito no final: de agora em diante terá que enfrentar guerras, tantos anos de paz, e agora, Asa, você vai enfrentar guerras. Por quê? Porque não buscou o Senhor. Olha a reação do Asa, verso 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Tem um versículo lá nos Salmos que diz assim: um abismo chama outro abismo. O sujeito se distancia de Deus e agora se torna meio tirano e não aceita a repreensão que vem do Senhor e prende o próprio profeta. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Era um outro espírito agora que estava conduzindo Asa. Ele se volta contra o seu próprio povo. E aí vem a nota final, verso 11. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor de novo, mas só dos médicos. Não é que a Bíblia condene que a gente busque os médicos. Os médicos também são orientados por Deus para nos abençoar, para os nossos tratamentos. Mas o cristão verdadeiro, ele não depende só dos médicos, ele depende em primeiro lugar do Deus que cura todas as nossas doenças. Porque se o Senhor não curar, não restaurar, o médico não pode fazer nada. Verso 13. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra
E assim termina o reinado de um homem que começou bem, teve um longo período de um bom governo para o povo de Israel, teve um longo governo de 41 anos, mas que termina de uma forma triste, se distanciando do Senhor. Já ministrei aqui em leituras anteriores que começar bem é fácil, o difícil é terminar bem. Às vezes começar bem uma carreira estudantil, um curso superior é fácil. Mas muita gente não conclui, desiste pelo caminho. Começar bem uma viagem é fácil, mas muitas viagens terminam em acidentes e tragédias. Começar bem um namoro e um casamento é fácil, mas muitos casamentos terminam em divórcio. Começar bem uma empresa é fácil. Questão é que a maioria das empresas abertas em menos de um ano fecham as portas porque não prosperam. Começar bem a caminhada com Cristo também é relativamente fácil. A questão é permanecer bem até o final, é terminar bem. Temos o exemplo de um homem que começou bem, andou bem durante um bom tempo, mas infelizmente não terminou tão bem, porque se distanciou do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nunca nos permita negligenciar a fé e nos distanciar do Senhor. E que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, a gente continua esta leitura de 2 Crônicas. Aguardo vocês aqui. Grande abraço a todos.